Nosso boa noite a todos e a todas. Havendo quórum regimental, dou por aberta essa sessão ordinária de hoje, 15 de abril de 2013, dando as boas-vindas a todos que se fazem presentes. O vereador Amélio Radaeli vai ler um trecho bíblico aí antes da gente estar iniciando os trabalhos de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, quero ler um trecho do Salmo 128. Feliz quem teme a Javé e anda em seus caminhos. Você comerá do trabalho de suas próprias mãos, tranquilo e feliz. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador Amélio. Comunico a todos que essa sessão será dividida em duas partes. Primeiro, com momento solene, para a entrega do prêmio Redigindo o Futuro, quarta edição, aos alunos da 8ª série da Rede Municipal de Ensino, que apresentaram as melhores redações sobre o tema Inimputabilidade Penal. Nesse momento, passo a compor a mesa. Convido a Sua Excelência, senhor Gelson Saibo, representando a Secretaria Municipal de Educação. À vontade, pode escolher o local aí, prefeito. Convido o doutor Marcionei Mendes, da 2ª Promotoria de Justiça. Convido o doutor Paulo Munarete, nesse ato, representando a OAB Subseção de Xanxerê. Convido o senhor Sandro Bota, presidente do Rotary Clube de Xanxerê. Convido o senhor João Carlos de Biasi, presidente do CDL de Xanxerê. Convido o senhor Leonardo Winter, representando a RIC Record de Xanxerê. E, por fim, convido a senhora Irene Aparecida Altoffer, representando a UNOESC Xanxerê. Peço uma salva de palmas a toda a mesa, hora composta. Dando sequência, comunico que estiveram nas escolas, representando e explicando o tema aos alunos, o promotor de justiça, Dr. Marcionei Mendes, e a Pastoral da Juventude. As redações foram avaliadas na manhã do dia 10 de abril de 2013. E hoje, os prêmios serão entregues aos seguintes vencedores. Primeiro lugar, aluna Letícia Pereira da Silva, Escola Municipal Poares, professora orientadora Margarete Kochinski. Segundo lugar, aluna Jennifer Salete Strapazon, Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, professora orientadora Dirlene Fernandes. Terceiro lugar, aluna Chayane Pontes Sapaski, Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, professora orientadora Dirlene Fernandes. Então, dando início efetivamente às premiações, convido a terceira colocada, aluna Chayane Pontes Sapaski, da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, para se dirigir aqui à frente e receber o prêmio das mãos do senhor Fernando Calfas, representando o Poder Legislativo. Também peço que se dirija aqui à frente a professora orientadora Dirlene Fernandes para receber o prêmio das mãos do Dr. Paulo Munarete, que representa a OAB Subseção de Xanxerê.
Agora convido a segunda colocada, aluna Jennifer Salete Strapazon, da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, para se dirigir aqui à frente e receber o prêmio das mãos da professora Irene Aparecida, representando a UNOESC de Xanxerê. Também peço que se dirija aqui à frente a professora orientadora Dirlene Fernandes para receber o prêmio das mãos do senhor João Carlos de Biasi, presidente do CDL de Xanxerê. Convidamos agora a primeira colocada, aluna Letícia Pereira da Silva, da Escola Municipal Poares, para se dirigir aqui à frente e receber o prêmio das mãos do vice-prefeito, senhor Gelson Saibo, representando a Secretaria Municipal de Educação. Agora, convidamos a professora orientadora Margarete Kuczynski, da Escola Municipal Poares, para receber o prêmio das mãos do vereador Adriano de Martini, que atua na Pastoral da Juventude. Agora, convido a senhora Francisca Bojinski, diretora da Escola Municipal Poares, para receber, em nome da escola, o prêmio das mãos do senhor Sandro Bota, representando o Rotary Clube de Xanxerê. Cumpre esclarecer aí a todos os premiados que o prêmio não é uma pegadinha, não. É um envelope simbólico e eu peço aos alunos, às professoras e à escola premiada que se dirijam à Prefeitura Municipal, no setor financeiro, falar com a funcionária Andresa, que ela está com os cheques de vocês já prontos. Então, para receber o prêmio, a partir de amanhã, na prefeitura, passar a buscar o cheque. Ah, ótimo! Ótimo! Isso. Obrigado, obrigado. Em tempo, os cheques chegaram. Convido, nesse ato, o doutor Marcionei Mendes, da 2ª Promotoria de Justiça, para usar a tribuna em alusão ao ato que acabamos de realizar aqui na Câmara. Excelentíssimo senhor Fernando Calfas, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, cumprimentando Vossa Excelência e estendo meu cumprimento aos demais membros dessa casa. Excelentíssimo Gelson Saibo, vice-prefeito do município de Xanxerê, excelentíssimo
ilustríssimo Dr. Paulo Muranete, representante da OAB, ilustríssimo Sandro Bota, representante do Rotary Club, ilustríssimo De Biasi, representando o CDL, excelentíssima Irene, representando a UNOESC, ilustríssimo Leonardo, representando a RIC e a imprensa local neste ato, e o excelentíssimo Adriano, representando não só membro dessa casa, mas também a Pastoral da Juventude, que auxiliou sobremaneira a realização dessa prova. Quero parabenizar todos aqueles que participaram, e principalmente as três vencedoras, 3 alunas, mulheres, a Chayenne, a Jennifer, Margarete, as professoras Dirlene e Margarete. Para mim é uma grande satisfação, retornando nesta casa pela 4ª vez para entregar um prêmio de um projeto que nasceu dentro do Rotary Club de Xanxerê, né, hoje premiando inclusive o Paul Ares, o primeiro colocado, e que de lá surgiu essa ideia e tiveram a participação de todos aqueles que foram procurados. A Câmara de Vereadores, na época, era presidida pelo Rafael, depois com o Ivan Marques, e hoje também auxiliada pelo Dr. Fernando Calfas. Da mesma forma, o Poder Executivo de Plano também foi parceiro, o CDL, o Rotary e a OAB. O Dr. Lang também apresentado, foi a primeira vez que não participou da correção, mas outras vezes sempre esteve aqui presente. Foi um projeto que a gente entende de suma importância, que na época teve a intenção de auxiliar, de ter algo incentivador para que os alunos da nossa cidade, principalmente do ensino municipal, se incentivasse a debater temas polêmicos e desenvolver e fomentar a redação, para que pudesse futuramente sobressair nas notas do INDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Ensino Básico, que na nossa cidade são muito boas. A intenção era que mantesse ou então até desenvolvesse mais essas notas. De plano, todos os professores, inclusive eu tive uma reunião com todas as diretoras, todas de plano encamparam essa ideia, acharam interessante. Só reclamavam que só a primeira colocada ganhava. Dessa vez as 3 colocadas estão ganhando as professoras. Foi a primeira vez, primeira etapa que isso está acontecendo. Acredito que a segunda colocada e a terceira até foi a mesma, ganhou mais do que a primeira. Não, o mesmo tanto, né? Foi o mesmo tanto. E estamos abertos a qualquer tipo de modificação, que venha a aprimorar esse tema, porque falta mais 4 e a intenção é que esse projeto ele venha a acabar esse ano, todas as etapas, que prossiga nos demais anos, por entender que é de suma importância, achamos extremamente interessante. A ideia, inclusive, é fazer alguma coisa relacionada à matemática, que são as 2 principais disciplinas hoje, que são avaliadas no INDEB, que é matemática e português. Português a gente deu um passo, e a ideia é futuramente desenvolver isso também para a disciplina de matemática. Estamos lá abertos para algum tipo de ideia, para que possamos fazer um projeto, porque esse projeto ele é extremamente barato pelas consequências e pelos resultados que traz. Então, quero parabenizar mais uma vez os professores, todos aqueles que contribuem de uma forma disponibilizando o seu tempo para vir corrigir prova, para aqueles que abraçaram a causa ajudando, não só financeiramente, mas com a divulgação, vindo participar das correções. Agradeço também, mais uma vez, à Câmara de Vereadores por disponibilizar esse espaço para que a gente possa aqui estar entregando o prêmio aos alunos, com a presença principalmente dos pais, que devem se sentir extremamente orgulhosos pela premiação dos seus filhos, né, e vir aqui, nesse ato solene, receber o tão merecido prêmio pelos serviços, pela redação realizada. Muito obrigado. Antes de desfazer a mesa, quero convidar os premiados, os professores e a escola, os vereadores e todas as autoridades aqui para se postar à frente. Vamos fazer uma foto oficial.
Não, tranquilo. Dando sequência aos trabalhos dessa sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta dia 15/4/2013, sessão ordinária. Correspondências recebidas. Do Conselho Municipal do Idoso, solicitando a indicação de 2 representantes da Câmara para compor aquele Conselho. Da Associação dos Assistentes Sociais da Microrregião do Alto Irani, ASMAI, convidando os assistentes sociais e acadêmicos do curso de Serviço Social para participarem do seminário alusivo dia 15 de maio, Dia do Assistente Social, a ser realizado pelo Conselho Regional de Serviço Social de Santa Catarina e a ASMAI no dia 19/4/2013, às 14 horas, no Salão Nobre, na Escola Básica Arthur da Costa e Silva. Do Ministério da Educação, comunicando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 148.236,19 destinados a garantir a execução do programa FNDE da Prefeitura Municipal de Xanxerê, data da emissão em 2/4/2013. Moções. Moção número 24/2013, do vereador Fernando Calfas. Moção de congratulações à APAI de Xanxerê pelos 40 anos de fundação e pelos importantes serviços prestados em prol da comunidade xanxerense. Se aprovado esta moção, deverá ser confeccionada placa de homenagem para entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Moção número 25/2013, do vereador Fernando Calfas. Moção de congratulações do Colégio La Salle pelos 55 anos de fundação e excelentes serviços prestados na área de educação, formando líderes e grandes profissionais. Se aprovada esta moção, deverá ser confeccionado placa de homenagem para entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Moção número 26/2013, dos vereadores Adenilson Biazuz e Niovan Marques. Moção de congratulações ao senhor Jorge Luiz, locutor e apresentador do programa Clube de Sucesso, pela passagem dos seus 30 anos de trabalho, levando notícias, informações e alegria aos ouvintes. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada uma placa de homenagem para entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Moção número 27/2013, do vereador Adriano De Martini. Moção de repúdio à PEC 33/2012, que trata da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Se aprovada essa moção, que a mesma seja levada ao conhecimento do excelentíssimo senhor Marcionei Mendes, promotor de justiça de Xanxerê, do excelentíssimo senhor Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados Federais, e ao excelentíssimo senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal. Indicações. Indicação número 120/2013, do vereador Fernando Calfas. Indicação número 121/2013, do vereador Fernando Calfas. Indicação número 122/2013, do vereador Adenilson Biazuz. Indicação número 123/2013, do vereador Adenilson Biazuz. Indicação número 124, do vereador Adenilson Biazuz. Indicação número 125/2013, da vereadora Cirlei Salete Menegola. Indicação número 126/2013, do vereador Wilson Martins dos Santos. Indicação número 127/2013, do vereador Wilson Martins dos Santos. Indicação número 128/2013, do vereador Wilson Martins dos Santos. Indicação número 129/2013, do vereador Adriano De Martini. Indicação número 130/2013, do vereador Adriano De Martini. Projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar número 001/2013, da autoria do vereador Adriano De Martini, que produz alterações na lei HW 1804/91 e lei complementar número 3089/2009 da outras providências. Projeto de lei número AJG 013/2013, que introduz alterações na lei municipal número BLB 3484/2012, de 14 de dezembro de 2012 e da outras providências. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário. Passo o momento da palavra livre. Inicialmente, o vereador João Paulo Menegatti, por até 10 minutos. PSD, vereadora Cirlei Menegola, por até 10 minutos. Passo. Vereador Ivan Marques, por até 10 minutos. Com a palavra, Adriano de Martini, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, muito boa noite. Cumprimentar aqui especialmente os amigos que nos acompanham nesse dia, nessa sessão, os funcionários dessa casa, o Tchecker, presidente do Partido dos Trabalhadores, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos, o seu Marasquim, o Jaime, Vinagre, enfim, todos que nos acompanham, aqui nosso amigo também que vem com seu filho também, nos acompanham nesse dia aqui nessa casa, acompanhando os trabalhos. Cumprimentar também aqueles que nos acompanham em casa através do TV Câmara. Primeiramente, gostaria de dizer aqui nessa tribuna da felicidade também que, como representante da Pastoral da Juventude, senhor presidente, nesse dia também podemos participar da entrega desse prêmio, desse projeto tão importante para o nosso município, que é o projeto Redigindo o Futuro, que aí, em parceria com várias entidades, Câmara de Vereadores, Prefeitura, Rotary, OAB, a Unesc, a imprensa e a Promotoria Pública de Xanxerê vem promovendo já desde 2011, para discutir algumas temáticas relacionadas à realidade, algumas temáticas que às vezes polêmicas por muitos motivos, mas que vão despertar aí nos adolescentes, nas crianças da 8ª série, aí um senso crítico a partir de uma temática, de um debate, através desses textos. E nesse ano não foi diferente, o Ministério Público também procurou a Pastoral da Juventude, tendo em vista a questão da discussão da redução da maioridade penal e a temática, então, desse projeto desse ano, do projeto Redigindo o Futuro, como o promotor falava, foi essa. Participamos aí, enquanto Pastoral da Juventude, auxiliando nos debates também e produzindo material com os textos, um a favor e outro contra a redução, para que os alunos pudessem, a partir da análise, a partir da leitura e acompanhamento dos professores, poder realizar as suas redações. Então, mais uma vez, parabenizar as entidades, essa Câmara também, Fernando, por estar levando em frente esse projeto que é importante. E também parabenizar a Letícia, a Jennifer, a Chayane, as 3 vencedoras, os textos aí que foram vencedores desse projeto. Aproveitando essa temática, venho nesse dia, nessa tribuna, apresentar, porque nos acompanham, uma moção de repúdio à PEC 33, que é a PEC que trata da redução da maioridade penal de 18 para os 16 anos. Haja visto a importância desse tema, como foi discutido nesse projeto Redigindo o Futuro, nós também não queremos nos posicionar contrários à redução da maioridade penal por alguns motivos. Já existem, desde 88, 6 PECs, 6 propostas de emendas à Constituição, que tratam dessa temática, e todas elas vêm dando contra a questão de algumas questões da Constituição Federal. Primeira delas, que essa mudança do artigo 228 da Constituição Federal não pode ser feita porque é uma cláusula pétrea, e só poderia ser realizada chamando uma nova Assembleia Constituinte, para que pudesse ser feita essa mudança, reduzindo dos 18 para os 16 anos. Temos também em vista que, a partir de alguns debates, alguns fatos que acontecem, que a grande mídia nacional vem apresentando para a sociedade brasileira, por muitas vezes a gente discute apenas os efeitos da violência e não as causas, como essa violência vem ocorrendo. Discute-se também como reprimir, a questão do imediatismo, como reprimir, como punir as pessoas que acabam cometendo algum delito, mas não se discute a raiz da questão, que é a questão da prevenção. Então, nós precisamos também, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto xanxerenses, também nos posicionar em relação a esse tema e termos um senso crítico, termos uma opinião e podermos também discernir sobre essa questão. Na maioria das vezes, quando nos é apresentada essa situação sensacionalista, que a imprensa nos passa, que o jovem de 17 anos mata uma pessoa e tal, as pessoas querem, na verdade, na hora, punir, se vingar,
Por isso que muitas vezes a gente pensa em reduzir a idade penal, a gente pensa talvez até na questão da pena de morte. Mas a raiz do problema é outra, a raiz do problema é muito maior do que a gente pensa. Aí eu faço algumas indagações que também pode ser depois, no debate, a gente pode também estar falando mais. A questão do sistema prisional brasileiro é um sistema prisional que praticamente está falido, que não recupera, né, os presos. Né? Então, de pouco adiantaria nós reduzirmos a idade penal para inchar novamente os presídios e colocar os nossos jovens menores de 18 anos juntamente com os adultos para lá se tornar mais marginais ainda. Outra questão é a própria questão da implementação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na sua integralidade, que infelizmente no papel ele é muito bonito, mas na prática ele não é implantado, como os senhores vereadores o conhecem. Então, de pouco adiantaria também, sem ter implementado o ECA, reduzir a maioridade penal. Segundo alguns dados, alguns estudos, os adolescentes menores de 18 anos são mais vítimas do que agressores. Então, de todos os jovens presos em centros de recuperação menores de 18 anos, apenas 2% desses cometeram homicídio. Então, os jovens são mais vítimas do que agressores nesse sentido. O Estado, quando sugere punir severamente, através da redução da maioridade penal, ele atesta seu estado de ineficiência, porque aí não mostra uma proposta nova para a questão da reabilitação desses jovens. Nessa fase, até os 18 anos, o jovem ele passa por um processo de construção. Então, o jovem precisa de mais orientação do que punição, precisa de cuidado, de atenção, e principalmente num processo de formação continuada, num processo de educação integral, que já há algum tempo vem sendo implantado, mas que ainda é pouco e que é necessário que o governo também olhe nesse sentido e possa implementar cada vez mais o processo de formação integral nas escolas. A prevenção da criminalidade, ela só se dá através da realização de algumas políticas públicas. Essa casa também já está preocupada com isso, já apresentamos juntamente com o vereador Fernando Calfas o projeto de criação do Conselho de Juventude, que vai discutir essa temática. Então, é só a partir das políticas públicas realizadas de qualidade que a juventude vai poder ter um futuro melhor e que podamos também dar condições para que esses jovens, mais tarde, não se tornem marginais. A tendência mundial também, segundo análise que fizemos de outros países, é fixar a idade penal nos 18 anos de idade. Então, também, se o Brasil reduzir, também vai estar fora de uma tendência mundial. E alguns argumentos que dão conta também do poder de voto, não tem nada a ver com o jovem ser preso, menor de 18 anos, ser preso juntamente com adultos. O direito de votar é uma coisa, a questão da prisão, da redução da maioridade penal é outra. Então, isso que a gente precisa discutir e também se orientar a partir desse sentido. E aí eu quero deixar uma indagação também para os senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha. Queremos tentar reduzir a violência ou atender um desejo coletivo imposto pela mídia de apenas vingança? Pense nisso e tenhamos todos uma boa noite. Obrigado, vereador Adriano. Palavra, o PSDB, vereador Wilson Martins, por até 10 minutos. Dispensa. Esse vereador também dispensa. A palavra, PMDB, vereador Amélio Radael, dispensa. Vereador Adenilson Biazus, também não. Por fim, vereador Flávio Filappi, por até 10 minutos. Dispensa, agradeço. Passo ao momento da presidência. Comunico a todos o recebimento do ofício do Conselho Municipal do Idoso, solicitando a indicação de 2 representantes da Câmara, titular e suplente, para compor aquele conselho. Vou fazer a leitura do conselho. Ofício de indicação. Conselho Municipal do Idoso. Excelentíssimo senhor, com cordiais cumprimentos, o Conselho Municipal do Idoso serve-se do presente para solicitar, em razão da necessidade de atualização e adequação da composição dos membros governamentais do Conselho e respectivas representatividades, bem como, visando garantir a assiduidade nas reuniões desse Conselho, necessário ao desenvolvimento das funções que competem a este, solicitamos a indicação de 2 representantes deste órgão. Solicitamos resposta com brevidade para tratar a respeito da eleição da nova diretoria, da qual os novos representantes já deverão participar. Solicitamos que o ofício de resposta seja enviado à Secretaria de Desenvolvimento Social, destinado à senhora
Cristiane Camargo, secretária executiva, e demais conselhos de assistência social. Juntamente com o ofício-resposta, também deve conter os xerox dos documentos de identidade e CPF de cada conselheiro indicado. Limitamos ao exposto, agradecemos atenciosamente Sônia Desen, presidente do Conselho. Então, em discussão, eu preciso de 2 membros, um titular e um suplente, para compor o Conselho Municipal do Idoso. Vereador Wilson, vereadora Cirlei e vereador Flávio. Um de vocês declina? Declina? Então, vereadora Cirlei e vereador Flávio. Vereadora Cirlei, titular, vereador Flávio suplente, ou vice-versa? Então, tá certo. Pode ser, então? Certo. Coloco em discussão a indicação por essa casa da vereadora Cirlei Menegola como membro titular do Conselho Municipal do Idoso e o vereador Dr. Flávio Filap como suplente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quero citar o convite que a JCI de Xanxerê encaminhou a essa casa para a participação de todos na reunião plenária que ocorrerá em sua sede no dia 16 de abril de 2013, às 20 horas. A JCI de Xanxerê, através de sua presidente, Eliane de Oliveira, da vice-presidente comunitária, Thaís Rossi, e do diretor de projeto de combate à corrupção, Luiz Eduardo Marinho Hauen, vem respeitosamente, perante Vossa Senhoria, lhe convidar como representante de sua entidade para participar da reunião plenária que ocorrerá na sede da JCI Xanxerê, cito a rua Hermínio Toffolo, número 499, bairro dos Esportes, na data de 16 de abril de 2013, terça-feira, às 20 horas, quando será abordado e debatido o tema da corrupção. Na oportunidade haverá uma exposição do Dr. Promotor de Justiça Eduardo Sens dos Santos, titular da 2ª Promotoria da Comarca de Xanxerê, sobre o combate à corrupção realizado pelo Ministério Público. Na sequência, haverá espaço para debate sobre o tema. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereadora Denilson Biazus. Presente. Vereadora Adriana de Martini, presente. Vereadora Melo Radaeli. Presente. Vereadora Cirlei Menegola. Presente. Vereador Ivan Marques. Presente. Vereador Fernando Calfas. Presente. Vereador Flávio Filap. Presente. Vereador João Paulo Menegatti. Presente. Vereador Wilson Martins dos Santos. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de Lei Complementar número 001/2013, de autoria do vereador Adriano de Martini, que produz alterações na Lei número HW 1804/91 e Lei Complementar número 3089/2009 da outras providências. Em discussão, vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha, esse projeto ele visa, basicamente, fazer algumas alterações no Conselho de Desenvolvimento Agropecuário, como explanei na sessão na semana passada, no que tange a questão do caráter, que se amplia para ser, além de deliberativo e caráter permanente, também o caráter consultivo do Conselho. Amplia essa questão da participação desse Conselho, incluindo aí a questão das cooperativas, do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar e Cooperativa de Leite, mais um representante, e também ele trata da questão da eleição do presidente da comissão executiva desse conselho, que atualmente o presidente é o secretário da Agricultura e que vai passar a ser esse presidente, vice-presidente e secretário escolhidos pelos membros que compõem esse conselho. Então, é uma adequação necessária para que também os outros conselhos já são nessa forma e que também é necessária para que o conselho tenha mais força, mais efetividade na sua tomada de decisões. Ainda em discussão, vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um projeto no qual até eu havia feito a solicitação de vistas na sessão anterior, né, para poder dar uma analisada, né, e inclusive conversei até com o próprio secretário da Agricultura do município de Xanxerê em relação até... Porque esse é um projeto que, no final do ano passado, ele trouxe um certo desconforto e a gente discutiu muito esta questão. Mas eu trago aqui, a princípio do secretário, que não tem nenhuma restrição em relação ao mesmo e acho interessante que essas ideias, que esse debate também surja do próprio Conselho, né? Então, trago na devolução do meu pedido de vista sem nenhum tipo de emenda ao projeto original. Agradeço, vereador Ivan. Ainda em discussão?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número AJG 013/2013, que introduz alterações na Lei Municipal número BLB 3484/2012, de 14 de dezembro de 2012, da outras providências. Em discussão? Em discussão? Senhores vereadores, esse é um projeto de lei oriundo do Poder Executivo, um projeto que está tramitando nessa casa em regime de urgência, e é um projeto que vem numa excelente hora, né? Na verdade, era algo que já deveria ter sido feito, diz respeito ao depósito de veículos apreendidos no município de Xanxerê, veículos que são detidos por diversos problemas, atraso de licenciamento, entre outros, e aonde esses veículos são entregues, aonde eles são depositados. A redação atual da lei municipal diz que esse serviço será executado exclusivamente por sociedades empresárias ou por sociedades empresárias em consórcio. Na verdade, isso vem em confronto com a legislação, que isso é um serviço que tem que ser realizado pelo poder público. Então, o projeto de lei vem nesse sentido de adequar, e a Prefeitura, através de um processo licitatório, vai conceder o serviço de depósito e guarda dos veículos apreendidos a quem apresentar a melhor proposta. Embora não seja líder do governo, mas um projeto necessário aí que vamos votar e aprovar, espero, com toda certeza. Em discussão? Acho que Vossa Excelência foi muito feliz nessa colocação, até por grande conhecedor de causa que é, né? Esses veículos hoje ficam espalhados em diversos pontos e agora seriam, então, alocados todos em um local só, que teriam a responsabilidade de fazer esse zelo, esse cuidado desse veículo e também, em um curto espaço de tempo, esse próprio veículo, que foi apreendido, detido, retido, né, ser colocado em leilão e não ficar lá tempo. Aí nós temos aí veículos hoje há 5, 6 anos, senhor presidente, em depósitos aí que, na realidade, acabam só trazendo prejuízo para todos. Discussão? Vereador Wilson. Muito boa a alteração e facilita, agiliza, né, o que se perderia muito tempo e depreciação. Isso acaba trazendo mais agilidade e reduzindo custos. Muitas vezes o valor do carro não dava conta de pagar nem o período que ficou em depósito. Então, isso é bem interessante. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que estão na pauta de hoje. Moção número 24/2013, do vereador Fernando Calfas. Moção de congratulações à APAI de Xanxerê pelos 40 anos de fundação e pelos importantes serviços prestados em prol da comunidade xanxerense. Se aprovado esta moção, deverá ser confeccionada a placa de homenagem para entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 25/2013, do vereador Fernando Calfas. Moção de congratulações ao Colégio La Salle pelos 55 anos de fundação e excelentes serviços prestados na área de educação, formando líderes e grandes profissionais. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada uma placa de homenagem para entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Em discussão? Vereador Ivan Marques. Senhor presidente, quero lhe dar os parabéns pela indicação e pela moção, porque trata-se de um educandário importantíssimo na formação, como Vossa Excelência destaca aqui, na redação de líderes, né, e profissionais que atuam hoje em diversos segmentos do mercado. Eu, quando eu falo no La Salle, eu tenho sempre esse sentimento de gratidão por minha família ter estudado ali, a minha esposa, meus 2 filhos, desde o prézinho até a formação, e hoje os 2 em universidades, que me deixam muito contente. Então, parabenizo Vossa Excelência pela indicação, e quando sempre que se volta para a educação, qualquer tipo de moção, realmente o proponente merece esse destaque também da mesma maneira. Ainda em discussão? Sem dúvida, vereador Ivan, é um educandário de respeito, não só em Xanxerê, mas em toda a nossa região. Tive a felicidade de estudar por 13 anos lá, toda a minha formação foi lasalista,
muitas outras pessoas também passaram por lá, então eu estudei lá desde do jardim até o terceirão, então pude viver excelentes anos lá, e creio que é uma homenagem merecida para aquelas pessoas que se dedicam à arte de educar. Ainda em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 26/2013, dos vereadores Adenilson Biazuz e Ivan Marques. Moção de congratulações ao senhor Jorge Luiz, locutor e apresentador do programa Clube de Sucesso, pela passagem dos seus 30 anos de trabalho, levando notícias, informações e alegria aos ouvintes. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada placa de homenagem para entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Em discussão, vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores e os que nos assistem aqui, eu não poderia fazer aqui um reconhecimento a um colega de atividade, um colega de profissão. Por dois aspectos. Primeiro, por você ficar 30 anos com o mesmo programa. O Jorge Luiz tem 34 anos de Rádio Princesa, ou seja, é uma história. E aqui até se cria quase que um desafio. Quem não ouviu já o Jorge Luiz? Então, é difícil dizer que muitas vezes ele não fez parte da nossa vida, na nossa infância, em algum momento, ou oferecendo uma música, ou lendo comercial, ou fazendo uma utilidade pública. Então, o serviço prestado pelo profissional, acima de tudo, né, é merecedor desse destaque. A gente, muitas vezes, aqui traz inúmeras moções, indicações, mas as pessoas, acima de tudo, devem receber esse reconhecimento. E, como eu disse, o Jorge é uma pessoa que hoje faz parte, através do seu programa de rádio. E aqui eu volto a dizer, senhores vereadores, a questão, mais do que os 34 anos de Rádio Princesa que ele tem, é os 30 anos no mesmo programa. Então, eu tenho certeza de que essa moção no qual eu divido, e tive a felicidade de ter a participação direta do meu colega Adenilson Biazuz, né, e se me permitem até deixar à disposição para que subscrevessem junto comigo, porque realmente, como eu disse, é difícil, né, dizer que quem conhece Xanxerê não conhece ou não ouviu o Jorge Luiz. Peço o apoio na aprovação dessa moção, senhor presidente. Doutor Flávio. Gostaria de dar os parabéns ao Ivan Marques, bem como ao Adenilson Biazuz, pela excelente colocação, excelente lembrança da pessoa do Jorge Luiz, e não só dele como profissional, mas lembrando dele também como pessoa, um ser humano de excelente caráter, uma pessoa que está sempre disposto a ajudar a comunidade, apresenta-se em inúmeros eventos, seja ele festa de criança, casamento, na igreja, numa sociedade, numa apresentação formal, numa solenidade. Eu acho que é isso que o Jorge Luiz representa. Ele é um marco, é uma pessoa que marcou a vida dos xanxerenses, né? E, como diz o Ivan Marques, não tenho, acho, alguma pessoa que já não escutou, né? Ou não, se não viu pessoalmente, né, o Jorge Luiz. Sempre com o seu bom humor, sempre com a sua maneira de fazer as suas colocações ponderadas, uma pessoa que não arruma encrenca com ninguém, né, muito pelo contrário, né, é democrático, dá espaço nos seus programas para os contrários, né, quando há alguma polêmica, e eu acho que mais do que justa e merecida e excelente lembrança que os senhores fizeram do nome de Jorge Luiz. Em discussão? Eu quero parabenizar o Ivan e o Biazuz também, pela excelente ideia de estar parabenizando o Jorge Luiz, um grande locutor, um grande xanxerense, e podem ter certeza, quem não escutou o Jorge Luiz, eu digo que vive um pouco mais triste, né, porque ele é só alegria. Então, vocês estão de parabéns, e em tempo ainda, senhor presidente, eu quero parabenizar o senhor pela indicação da moção à PAI e também ao Colégio La Salle. Principalmente à APAI, que também é um educandário de pessoas especiais, e dizer que o senhor está de parabéns por reconhecer aquela entidade que tem um trabalho maravilhoso. Só quem vai lá, quem acompanha, sabe o que as pessoas se dedicam àquelas criaturas especiais. Então, parabéns, senhor presidente, e tanto pela PAI quanto para o La Salle. E ao Ivan e o Biazuz, isso não resta dúvida, ao nosso grande amigo Jorge Luiz. Ainda em discussão? Vereador Biazuz. Senhor presidente, quero aqui
ratificar as palavras do Ivan, do Dr. Filap, da Cirlei, porque o Jorge, como todos já falaram, além de um excelente profissional, é um ser humano de realmente assim muito valor, e sem contar que a função que ele exerce também é de inegável interesse da sociedade. Então, essa homenagem não é somente pela pessoa que ele é, mas também pela importante função que ele exerce aqui em nosso seio social. Então, aqui também não poderia deixar de fazer esse registro, e também extensivo às demais moções de congratulações, porque todas as homenagens que sobre fatos positivos devem ser feitas, até porque essas homenagens, essas instituições, essas pessoas estabelecem novos padrões de conduta que acabam influenciando positivamente outras pessoas. Então, sempre que houver moção de homenagem, contará com o meu apoio. Ainda em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 27/2013, do vereador Adriano de Martini. Moção de repúdio à PEC 33/2012, que trata da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Se aprovada essa moção, que a mesma seja levada ao conhecimento do excelentíssimo senhor Marcionei Mendes, promotor de justiça de Xanxerê, do excelentíssimo senhor Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara de Deputados Federais, e ao excelentíssimo senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal. Em discussão? Pela ordem, então, vereador Biasus, depois vereador Wilson, vereador Ivan. Senhor presidente, quero aqui expressar a minha opinião em relação ao assunto, e de antemão coloco que sou contrário à moção, portanto favorável à redução da maioridade penal. Posição essa que defendo desde os tempos acadêmicos, e como parâmetro de argumentação eu utilizo sobretudo a questão da capacidade que os jovens têm aos 16 anos de votar e ser votado, que é a principal expressão da cidadania. Aliás, só de votado é apenas aos 18 anos. Então, se o cidadão tem, ou a cidadã, a capacidade de escolher os rumos da nação, por igual razão, ela também pode ser responsabilizada do ponto de vista criminal. Além disso, todos nós sabemos que aos 16 anos, os jovens também podem ser emancipados e, portanto, habilitados para a prática de todos os atos da vida civil. E se podem todos os atos da vida civil, na esfera penal também seria uma incongruência se não tivessem a mesma capacidade. E sem contar que o principal aspecto na valoração desta matéria, que não é tão simples, tenho que admitir, não é, sobretudo, o fator biológico, mas sim a capacidade de discernimento. No passado, quando o Código Penal foi concebido, nós podíamos entender e até relevar que um jovem, aos 16 anos, ainda não teria capacidade de entender o que é certo, o que é errado do ponto de vista penal. Mas com a evolução da sociedade, com a mídia, como bem destacado aqui pelo vereador, as pessoas muito cedo já conseguem entender o que é certo e o que é errado. Em outros países, inclusive, não se adota o fator biológico, mas se faz um estudo psicológico, psiquiátrico, para ver se o infrator tem capacidade ou não de discernimento. E nós utilizarmos aqui problemas sociais, como, por exemplo, superlotação de presídios e outros fatores sociais para gerar essa impunidade, eu acho que é fugir do assunto, porque se houve um crime, o autor tem que ser responsabilizado. E a pena, ela tem a função, sobretudo, de ressocialização, sem esquecer também de que configura uma retribuição. Quem praticou um mal para a sociedade, é evidente que ela tem que ser penalizada, até porque, se não houver essa penalização, acaba incentivando outros a entrarem no mundo do crime. Sem contar
que jovens também são usados por pessoas com maior idade para praticar delitos, justamente porque o conjunto de medidas que é aplicado aos inimputáveis do ponto de vista penal não surtem o efeito desejado. Então, eu, por ter essa posição pessoal há muito tempo, sem desmerecer o propósito e todos os argumentos levantados de uma forma muito profícua e solícita pelo vereador Adriano, eu me manifesto contrário à moção e, portanto, favorável à PEC da redução da maioridade penal. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhor Adriano, respeitamos a posição, mas acompanho o vereador Adenilson, que muito bem explicou. Na nossa atividade profissional, enquanto advogados, delegados, nós percebemos aí um número muito grande de delitos cometidos por menores, em especial nessa faixa etária dos 16 aos 18 anos, que acabam passando impunes, o ECA não dá conta, você acaba postergando o processo e a prescrição e alguns demais atos burocráticos acabam dificultando o cumprimento da pena. E o que se busca, de fato, é permanecer no ambiente de justiça. Então, seria promover justiça. Deixar de responsabilizar é deixar de fazer justiça. Como bem disse o vereador Biasus, nos Estados Unidos, por exemplo, aos 16 anos já é penalizado, já pode retirar a carteira de motorista. Aqui no Brasil já pode praticar todos os atos da vida civil, no que diz respeito ao patrimônio. Da mesma forma, entendo que deva responder penalmente. Nesse sentido, a minha opinião. Agradeço, vereador Ivan. Senhor presidente, com todo o respeito que tenho ao vereador Adriano, que de uma maneira plausível se conduziu a defesa da moção em tribuna, mas eu tenho que também manifestar aqui meu voto, que serei contrário também à aprovação, vereador. Volto a dizer, com todo respeito, até por dois motivos, senhor presidente. Pela questão até de que nós temos que, às vezes, inverter, vereador Tatu. E Vossa Excelência, que é acadêmico do curso de Direito e que tende a ser um grande operador do direito, principalmente para a área criminal, porque vejo sua atuação em defesa de bancas nesse sentido, sabe de que a pessoa cometeu o erro, tem que pagar pelo erro. A exemplo, quando a gente encontra hoje uma pessoa dirigindo embriagado e comete um crime, hoje se levanta a questão de dizer que não foi acidente. Não é acidente. Você assume o risco, assume a responsabilidade. Imagine você com a sua família andando tranquilamente, de repente, em sentido contrário, um bêbado dirigindo e mata alguém, um ente querido. E da mesma maneira, o menor, independente da idade, ele cometeu um crime, ele tem que responder pelo crime. Então, esse é o meu pensamento. Eu volto a dizer, o fato de votar, o fato do jovem querer dirigir, o fato de querer namorar, de ter sua independência, mas o fato também de responder pelos seus atos, independente de qualquer que seja a idade. Até se ela fosse reduzida para uma idade menor, ainda da mesma maneira, porque hoje a sociedade e essa juventude tem um avanço de conhecimento maior do que na época em que foi elaborado o Código de Processo Penal, o Código Penal. Então, vereador, com todo respeito, eu peço até que Vossa Excelência me entenda, mas o meu voto é contrário, né, tendo em vista justamente essa questão de pensamento. Obrigado, vereador Ivan. Em discussão, vereador João Paulo. Bem, eu sou favorável a essa moção de repúdio à PEC, pois a idade de 18 anos está na Constituição, né? E eu não vou contra a Constituição, a nossa Constituição. E mais uma coisa, se nós baixarmos a idade para 16 anos, os crimes começam a acontecer aos 14 anos, aos 15 anos, aos 12 anos, e assim começa. Os crimes, nas suas maiorias, praticados por menores de 16 anos, são exceções. Eu acho que hoje, se tiver muito 2% ou 3%, 4% da população, 2% da população que cometem esses crimes. Então, já tem a sua punição, né, que é a medida de
de segurança, já tem as suas punições, já tem o abrigo para onde o delinquente vai ir, né? E se nós diminuirmos, porque grande parte dessas pessoas são utilizadas por traficantes de drogas, grande parte. Se nós diminuirmos a idade penal para 16 anos, eles vão começar a aliciar as pessoas com 15, com 14, com 12 anos. Aí a coisa fica bem pior. Então, eu sou favorável a essa moção de repúdio e sou favorável a manter a lei como está. Muito obrigado. Vereadora Cirlei. Com todo respeito ao Adrianinho, eu também sou contra essa PEC, porque, assim, já trabalhei muitos anos com adolescentes e infratores, né? E daí eu sei que, como eles têm o direito, bem dito pelo Ivan, pelo Edenilson também, para o Wilson, eles têm o direito de serem cidadão, de exercer o seu voto, só não podem ser votados, claro, eles têm o direito de estar dirigindo com sua habilitação. Eu acredito que a redução, 2 anos na vida do ser humano, representa bastante. Depende tudo da educação desses jovens, desses adolescentes e do ambiente que eles frequentam. Então, eu já trabalhei com esses adolescentes, Adriano, e eu já tive contato, só para te saber, assim, de um adolescente de 15 anos que matou a mulher, o marido e deixou a criança no mato. E ele disse que faria tudo de novo. Então, não é. Se ele tivesse 18, ele ia cometer, é o que está na índole dele. E eu acho que hoje nós temos que trabalhar muito com esses adolescentes, na prevenção. E sim, não na penalização. Trabalhar na prevenção. Então, eu também sou contra, Adriano, com todo o respeito. E eu acho que com 16 anos, se ele tem o direito de ser um cidadão, ele tem o direito também de assumir os seus atos e delitos. Vereador Amélio. Senhor presidente, senhores vereadores, a dizer ao vereador Adriano que admiro muito a preocupação, né, com os jovens e adolescentes, né, nós temos que defendê-los sempre, né, mas eu gostaria de separar um pouquinho o adolescente com o jovem. Eu acho que nós temos que separar um pouco. Dos 16 aos 18 anos, os jovens já têm a capacidade de discernir o que é bom para a sociedade, o que é bom para a sua família, o que é bom para si mesmo, né? Eles já têm esta capacidade. Claro que nós temos que defender, e o ECA está aí para defender a criança e o adolescente, mas eu digo até os 15 aos 16 anos, né? Agora, de 16 aos 18, quem pratica o crime, eu acho que ele tem que ser recolhido, não junto com os marginais normais, mas em um ambiente onde ele possa receber um tratamento diferenciado, né? Então, eu admiro a preocupação do Adriano, né? E nós temos que nos preocupar com o jovem ou adolescente, mas o que nós vamos dizer para o papai e para a mamãe que um jovem de 17 anos, faltando 3 dias para 18 anos, que matou o seu filho só por causa de um celular, né? O que esse pai e essa mãe diria hoje aqui nesta sessão, né? Então, é um assunto muito delicado, temos que estar bem conscientes, mas os jovens, principalmente de 16 a 18 anos, já sabem o que querem, sabem o que fazem, né? Eles já têm esta capacidade. Obrigado, presidente.
O vereador Flávio. A última paciente que eu atendi hoje de tarde, antes de vir para cá, Adrianinho, a Ilustríssima tem 15 anos de idade. 15 anos de idade, ela foi lá que ela tinha certeza, mesmo que o ilustre acompanhante disse que não tinha tanta certeza, que ela estava grávida. E realmente no ultrassom, está lá o artista já. Oi, estou aqui, tudo bem, estou com 17 semanas já de gestação. Né? É uma escolha. Você começa a perguntar, pô, mas vocês estavam pensando nisso? Não, a gente nem estava pensando muito. Não, vocês estavam evitando, então, gravidez? Vamos começar o disco pelo outro lado. Não. Ora, quem sabe que está praticando, né, mas não está se prevenindo, está sabendo o que vai acontecer. É premeditado. Né? Então não adianta vir com a desculpa, mas eu não sabia que era assim que engravidava, mas eu não sabia como é que ia acontecer. Ora, se você tem a capacidade até de colocar um filho no mundo, que é uma coisa bem maior do que você cometer uma coisa, porque eu estava vendo uma pesquisa que 45% dos casos dos presos entre 16 e 18 anos é por tráfico, né? 44,5% é por roubo, né? E 2 a 3% que é por assassinato. Né? Mesmo assim, né, quando eles foram roubar, eles sabiam por quê. Quando eles, o assassinato pode ser que nem tenha, pode ter sido ocasional, que aí pode ter a imaturidade da adolescência que chegou nesse ponto. Né? Mas quando foi fazer tráfico de drogas, sabiam o que estavam fazendo, e o roubo sabiam o que estavam fazendo. Como sabem quando estão fazendo uma gravidez? Que 20% de todas as gravidezes são gravidezes de adolescentes. Ora, isso é um ato premeditado. Isso não está para você dizer hoje, na situação que nós estamos, com todo o conhecimento, com tudo que já foi falado aqui, brilhantemente aqui para os nossos colegas vereadores, né, de que sabe muito bem os atos que estão praticando. Então, acho que realmente não dá mais para a gente dizer que eles não sabem o que estão fazendo. Então, eu também não vou mais me estender, concordo com os demais vereadores, que também sigo contrário à moção e favorável à PEC, sem ficar demais delongas, estendendo o tema. Ainda em discussão? Só para concluir, senhor presidente, também gostaria de expressar, após as explanações dos colegas vereadores, com todo respeito também, acredito que cada um tem sua opinião, mas reitero aqui que a raiz da discussão desse tema não está em penalizar ou não os jovens. Né? Já existe a pena hoje, que deve ser cumprida, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas que existem, né? Mas o que está em discussão é realmente a raiz desse problema. Né? De pouco adiantaria reduzirmos a idade penal se não melhorássemos a educação. Aqui a pouco, como bem os senhores falaram, o Ivan falou que os jovens são usados pelo tráfico e os números comprovam isso, né? Então, daqui a pouco, como o Tatu falava, né, brilhantemente, se reduzirmos para 16 anos, jovens de 14, 12 anos vão ser aliciados por esses traficantes também para cometer os crimes. Então, é necessário a gente fazer uma avaliação da raiz do problema. Qual a raiz social desse problema? O Amélio falava do jovem que matou, né, com certeza é um choque para todos nós, é um choque, inclusive para a família, mas ninguém vai lá perguntar por que aquele jovem matou. Né? O que está acontecendo na família dele? Quais são os problemas? Será que esse jovem tem emprego? Será que esse jovem tem uma educação de qualidade? Né? Será que esse jovem tem uma família que pode dar uma educação para ele, seus princípios éticos e morais dentro de casa? Então, a gente precisa fazer essas exclamações também e também poder analisar, né, de uma outra forma. Mas, mesmo assim, respeitando a opinião dos senhores vereadores, venho aqui dizer que eu sou favorável, sim, como autor dessa moção. Faremos o debate, com certeza, quando for necessário, sempre estaremos prontos para fazer esse debate. Senhores vereadores, acho que o debate é importante, uma temática mais do que necessária. A questão da prática de infrações hoje, entre essa faixa de 16 a 18 anos, é muito acentuada, crimes graves, né? Latrocínio, estupro, homicídio, né? Crimes graves, muitas vezes são cometidos
por ex-adolescentes e ficam impunes. Alguma coisa precisa ser feita. Ou modificamos o Código Penal, que é essa proposta, ou modificamos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que particularmente, se tivesse que modificar algo, acho que a prioridade é a gente olhar o ECA. Né? Alguma coisa precisa ser feita. Ou mudamos o Código Penal, ou mudamos o ECA. Mas o ECA, por envolver a questão da criança, por envolver a questão dos adolescentes, e hoje, sabidamente, as medidas socioeducativas são totalmente ineficazes. O jovem de antemão sabe já que ele pode praticar o crime mais bárbaro que for e ele vai ficar impune. No máximo, 3 anos de internamento, no máximo. Mas isso, senhores, por um caso gravíssimo, gravíssimo. Né? Furtinhos, tráfico de drogas, né? Estupro, até mesmo o estupro. Ele não vai ficar 3 anos internado. Né? A circunstância, o crime tem que ser de tal gravidade para ele ficar, no máximo, 3 anos internado. Então, eu acho que valeu o debate, Adriano. Né? Entre vencedores e vencidos, acho que todos ganhamos. Pelo debate, as ideias, a população que se faz presente aqui, a imprensa e quem nos acompanha, acho que enriqueceu, né, com essa discussão. Volto a repetir, algo precisa ser feito. Como está hoje, né? Vereador Rios? Só para complementar, e existe até uma incongruência de ordem material, porque você trata de matéria criminal, em tese, por um juiz civil, uma vara civil. Ao passo que, em se tratando de delitos, deveria ser processado e julgado numa vara penal, por mais que fosse um delito cometido por menor. Então, isso também permite aí uma impossibilidade de aplicação plena do fim que a norma se presta. Se é garantia a educação, se é garantir uma punição. Né? Outro detalhe que nós comentávamos anteriormente é o seguinte, que o próprio Código Penal, ele já, nos crimes de estupro, por exemplo, ele já prevê que abaixo de 14 o estupro é presumido, porque acima de 14 já existe uma capacidade de compreensão, de discernimento. Então, se existe para a questão da vítima, também existe para a questão do infrator. O tema é complexo, acho que o debate é bonito. Claro, a redução da minoridade penal por si só não vai resolver. Não é porque a partir de amanhã, vereador Amélio, alguém com 16 anos poder ser incriminado que ele não vai cometer o crime. É uma medida importante. Por si só, ela não vai resolver, mas é uma medida importante. Então, acho que todos ganhamos, a Câmara ganha pelo excelente debate. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os vereadores que aprovam a moção 27/2013 permaneçam como estão, os vereadores que desaprovam a moção que se manifestem. Então, por maioria, foi reprovada a moção 27/2013. Indicação número 120/2013 do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal realize pavimentação asfáltica na Rua da Consolação, compreendendo o trecho da Rua La Salle até a BR-282. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 121/2013 do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal realize pavimentação asfáltica na Rua Marciano Leite de Almeida, compreendendo o trecho da Rua Santos do Monte até a Rua Alfredo Ferreira, no bairro Veneza. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 122/2013 do vereador Adenilson Biazus, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, realize estudo de viabilidade da criação de um programa de incentivo à literatura nas escolas municipais, com o intuito de promover concurso cultural entre os alunos, a fim de escolher os melhores textos sobre uma temática, em forma de poesia ou prosa, a serem publicados em um livro bancado pelo Poder Público. Em discussão, vereador Adenilson. Senhor presidente, gostaria de antemão de parabenizar os vencedores e os colaboradores do programa Redigindo o Futuro. Acho que é uma iniciativa fundamental
para a nossa sociedade. Um dos fatores que caracterizam um povo é a questão cultural. E, usando este programa como exemplo, eu acharia interessante que a administração institucionalizasse essa iniciativa, criando um programa específico, no sentido até de compilar, de catalogar todas as redações, as poesias que foram criadas, da primeira edição do programa Redigindo o Futuro, e a fim de que todos os demais alunos tivessem acesso a esse material e que esse material, então, fosse compilado num livro e disponibilizado pela própria Secretaria de Educação para que todos tivessem acesso. Inclusive, seria até uma forma, entendo eu, de captação de recursos para a Secretaria de Educação e também para os autores dessas redações ou dessas poesias. Então, gostaria de obter o apoio de todos os demais vereadores para que nós possamos criar esse programa no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Ainda em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 123/2013 do vereador Adenilson Biazus para que o Executivo Municipal e a Secretaria de Administração e Finanças realizem estudo quanto à viabilidade de implementação do IPTU progressivo nesta municipalidade. Em discussão? Senhor presidente, também gostaria de pedir o apoio dos demais vereadores para a aprovação desta indicação. Já conversamos anteriormente sobre o assunto com o vereador Wilson, com o vereador Adrianinho também e com outros colegas, e acho importante que aqui em Xanxerê nós implantemos esse instituto. Por quê? Porque hoje todos nós sabemos que em Xanxerê existe muita especulação imobiliária, justamente porque tem alguns proprietários que não dão a destinação adequada a esses imóveis, e não só deixam de dar essa destinação, como também sequer fazem a limpeza dos terrenos. Então, esses dois aspectos aí seriam abordados na questão do IPTU, até para que a nossa cidade possa crescer, possa se desenvolver. Tem terrenos em posições estratégicas que não obtêm qualquer sinalização de uma futura edificação, e isso acaba até criando um aspecto negativo aqui para a nossa sociedade. Nós vemos aí Chapecó e outras cidades de igual porte crescendo a todo vapor, terrenos em condições mais adequadas de preço, e aqui em Xanxerê, infelizmente, se tu quiseres comprar um terreno para edificar uma casa ou até mesmo um prédio, a situação é muito difícil, porque, repito, tem algumas pessoas que possuem muitos terrenos e que acabam não deixando ocorrer qualquer edificação, e isso acaba prejudicando no desenvolvimento da cidade. Então, se tiver o IPTU progressivo, entendo eu que será uma medida que incentivará essas pessoas a darem a destinação social adequada a esses imóveis. Em discussão, vereador Ivan, tinha escrito antes, depois vereador Wilson. Obrigado, senhor presidente. Quando se fala em aumento, né, é um aspecto assim que traz um arrepio para todo mundo, né, porque a carga tributária hoje, de impostos e taxas, nos traz aí uma sensação desagradável. Mas, sabendo a verdade, a colocação proposta aqui pelo vereador Adenilson Biazus é pertinente. Há uma questão de especulação imobiliária, há muitos terrenos vazios no perímetro urbano do nosso município, e essa a questão, é para aqueles terrenos que não estão edificados, não é para quem já tem sua edificação. Isso aporta mais recursos para o município? Aporta, mas, ao mesmo tempo, faz com que esse proprietário das duas, ou edifique, construa, ou venda seu imóvel. E, vendendo, automaticamente, aí nós temos uma questão de oferta, de mercado. E aí, evidentemente, que não teremos, aí, muitas vezes, imóveis com os preços salgados da maneira que estão. Mas, além disso, senhor presidente, eu acho que essa casa tem que trazer de volta essa discussão na questão não só do imposto progressivo, mas a questão até de zoneamento dentro do nosso município. Nós temos hoje perdendo a questão de referência de zonas residenciais, elas podem ser mistas, mas há muitos bairros que precisam ser revistos. A questão até das próprias edificações, hoje, muitos desses bairros, nós temos aí edifícios de 10, 12, 13 andares,
que vão trazer, num futuro próximo, se essa casa não ficar atenta a isso, sérios problemas de sombreamento e trazendo um certo desconforto e desvalorização também imobiliária. Então, nós temos que ficar atentos a isso e chamamos também para uma audiência pública essa discussão também. Obrigado, senhor presidente. Vereador Wilson. Gostaria de parabenizar o vereador Edenilson pela indicação e lembrando que a Constituição ela prevê a função social da propriedade e a propriedade ela não pela a intenção do legislador constituinte não era para gerar um enriquecimento, não é uma poupança propriamente dita. Tudo bem que a gente respeita a questão da propriedade, mas o crescimento da cidade pode estar sendo emperrado pela especulação. Então, qual é o interesse que deve prevalecer? É o interesse público ou o interesse privado? Outra questão que também poderia ser discutida seria, inclusive, a questão das alíquotas. A gente percebe, muitas vezes, que, para efeitos de tributação, o valor considerado para a negociação não é o valor efetivo da venda. Então, isso também vai mexer com os interesses e eu também penso que pudesse ser observado nessa mesma emenda e vai refletir diretamente nos cofres da administração. Então, estimula-se a criação de novas edificações, construção civil, estimula a questão do comércio. Então, eu parabenizo aí o vereador Edenilson pela apresentação da indicação. Obrigado, vereador Wilson. Vereador Adriano. Primeiramente, parabenizar o vereador pela indicação e me associo também às colocações dos três vereadores, o Wilson, o Adenilson e também o Ivan. E nesse sentido também, que o imposto progressivo possa refletir na questão de que hoje, você tendo uma alíquota única, né, você acaba pagando o mesmo imposto que talvez uma outra família que tem um rendimento maior. Então, que também possa ser verificada essa questão, né? E que associado ao valor do imóvel também possa ser associado à relação com a renda familiar. Então, se observe também nesse sentido para que também possa ser mais justo ainda a questão, ser mais eficiente realmente a aplicação também desse imposto para o município. Em discussão? Vereador Senhor presidente, só para complementar, eu gostaria de acrescer a minha indicação às colocações dos vereadores Ivan Marques e Wilson, e apenas colocaria uma interrogação em relação ao que o vereador Adrianinho falou, por causa do fato de que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Então, no IPTU, a questão da renda poderia ser analisada para fins de eventual isenção, mas não em termos de diferenciação de alíquota, porque aí causaria problema em relação ao princípio da isonomia. Então, como o IPTU tem como base de cálculo o valor venal, poderia-se fazer um estudo no sentido de isentar o IPTU em relação a determinadas classes sociais ou determinados segmentos, como, por exemplo, os idosos, enfim, que pessoas que têm deficiência, algum portador de deficiência na família, enfim. Aí nós poderíamos imaginar N fórmulas, mas em relação à diferenciação de alíquota, eu entendo que não poderia ser considerado, razão pela qual, Adriano, eu não farei esse acréscimo em relação à minha indicação por óbice legal, mas a ideia, sem dúvida nenhuma, é importante. Então, presidente, eu gostaria de concluir pedindo para que o pronunciamento dos vereadores Wilson e Ivan também façam parte do contexto da indicação. Agradeço. Senhor presidente, me permita uma réplica aqui, dentro de Vossa Excelência, que sempre tem se demonstrado muito democrático nesse sentido, até para um esclarecimento, e o vereador João Paulo Menegatti, que fez parte da administração passada, sabe disso, se foi feito um estudo nesse sentido. E hoje nós temos um grande problema, inclusive enfrentado pelos próprios tabeliões aqui do município, os cartorários, perdão, que o valor venal que está lá no carnê não é o valor que aceita-se para a escritura, ou seja, você quer escriturar um imóvel, se lá no teu IPTU está lá como base R$20 mil, você pode fazer a escritura pelo valor de R$20 mil, mas não vai conseguir registrar, porque os cartorários não vão aceitar. Eles já têm uma tabela pré-elaborada que foi feita dentro desse estudo,
de que tem que ser, pelo menos, dentro daqueles parâmetros. Então, acho que essa questão dessa discussão tem que ser levada com muito carinho e muita atenção, até dentro daquilo que o próprio doutor Wilson colocou anteriormente. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer, existe uma tabela elaborada pela Secretaria da Fazenda do Estado, que prevê a questão da tributação e não permite que o tabelião faça desconto. Se ele o fizer, se ele não seguir essa tabela da exatoria, ele vai pagar do bolso a diferença. Então, essas incongruências que precisamos extirpar aí do nosso ordenamento jurídico municipal. Agradeço, o vereador João Paulo. Bem, o Adriano colocou aqui a questão da isenção. A isenção já existe no nosso município, para quem recebe até 2 salários mínimos, né? A família que recebe até 2 salários mínimos é isento do pagamento do IPTU, que tem um imóvel só. Também a questão da lei do imposto progressivo também já existe no nosso município, para os terrenos que não têm edificações, né? Então, a lei já existe, é só aplicá-la. Senhor presidente, só para justificar, é justamente esse o objeto da indicação, para que seja implementado, não criado. Criado, como o vereador Tatu seja colocado em prática, existe, então, né? Mas na prática ainda esse instituto não foi implementado, e a indicação é bem clara nesse aspecto, que seja implementado. Bem, também gostaria que o vereador colocasse na sua indicação aqui a viabilidade da implementação do IPTU progressivo aos terrenos baldios, né? É isso? Os terrenos não edificados. Mas não... Vamos acrescentar, então. Então, em votação, a indicação 123/2013, proposta pelo vereador Adenilson Biazus, com os acréscimos feitos pelo vereador Ivan Marques, pelo vereador Wilson Martins e pelo vereador João Paulo Menegatti. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 124/2013 do vereador Adenilson Biazus, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize estudo técnico para que se faça pavimentação asfáltica ou melhorias no calçamento na Rua da Paz Centro. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 125/2013 da vereadora Cirlei Salete Menegola, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços, realize estudo técnico para fins de instalar um redutor de velocidade na modalidade de lombada na Rua das Palmeiras, no bairro Monte Castelo e na Rua João Tomás Vestres, em frente à empresa Freio Sabiá, no bairro Vista Alegre. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 126/2013 do vereador Wilson Martins dos Santos, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, realize limpeza de bueiros na Vila União. Em discussão? Vereador Wilson. Senhor presidente, só para complementar a nossa indicação, e ampliação do sistema de escoamento pluvial. Na semana passada, com as chuvas torrenciais, aquela tubulação e aquela forma de captação de água não deu conta de escoar toda a água de chuva e acabou gerando alguns transtornos e alagamentos nas áreas mais baixas ali da Vila União. Ok. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 127/2013 do vereador Wilson Martins dos Santos, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, realize estudo de escoamento pluviométrico e posterior adequação da drenagem das águas de chuva dos córregos junto à Vila União até o bairro Bortolão. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 128/2013 do vereador Wilson Martins dos Santos, para que o Executivo Municipal e a Secretaria de Educação realizem a abertura da quadra de esporte das escolas municipais localizadas no bairro Nossa Senhora de Fátima. Em discussão?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 129/2013 do vereador Adriano De Martini para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais e Conselho Municipal de Trânsito, realizem estudo e posterior pintura de uma faixa de segurança na rua Euclides Hack, em frente ao Instituto Federal, no bairro Veneza, e posterior revisão das faixas desta rua e das demais ruas das proximidades das escolas e creches. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 130/2013 do vereador Adriano De Martini para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, realize estudo e posterior liberação do uso de espaços públicos de ensino na sua área externa nos finais de semana, a fim de proporcionar à comunidade área segura para a prática de esporte, cultura e lazer. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a ser tratado e debatido na sessão de hoje, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 17 de abril de 2013, às 18h30, na Câmara de Vereadores.